Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem provocadora do filósofo Paul Fairbairn. A tese dele é a seguinte: a ciência não deveria ter uma autoridade assim inquestionável. Ele defende que cidadãos comuns e o Estado não só podem, como devem fiscalizar e, olha só, até mesmo rejeitar o consenso científico. Parece uma ideia polêmica? Com certeza. E é por isso que vamos entender o raciocínio dele. Para a gente conseguir destrinchar esse argumento, vamos passar por 5 pontos-chave. Primeiro, por que Feyerabend achava que a ciência tem sua importância superestimada? Depois, vamos ver a analogia que ele faz com um tribunal. Em seguida, a gente explora por que a ciência parece tão complicada. E, por fim, as consequências políticas e os benefícios que ele enxergava nesse tipo de ceticismo. Muito bem, vamos começar. O ponto de partida de todo o pensamento de Feyerabend é uma afirmação, digamos, bastante ousada sobre a forma como a ciência é vista. Essa citação já vai direto ao ponto, né? Ela desafia de frente aquela ideia de que a ciência é um clube fechado só para especialistas. Para Feyerabend, a ciência é, antes de tudo, uma disciplina intelectual. E como tal, com o devido interesse e esforço, qualquer pessoa pode examiná-la e criticá-la. Então, o ponto central é este. Ele acreditava que essa aura de complexidade, de infalibilidade que cerca a ciência é, na verdade, uma construção. É justamente essa percepção de que a ciência é difícil demais e sempre é certa que, segundo ele, acaba intimidando o público e impedindo uma fiscalização mais de perto. Vamos avançar para ver como ele constrói essa ideia. Para a coisa não ficar só na teoria, o Feyerabend nos dá um exemplo muito prático, muito poderoso, para ilustrar como um não especialista pode sim desafiar a autoridade de um perito. E essa analogia é brilhante. Pense na cena de um tribunal. O advogado não é um perito em balística ou em DNA, mas, usando a lógica, fazendo as perguntas certas, ele consegue expor as fraquezas, as brechas no testemunho técnico, e isso prepara o júri, que é formado por cidadãos comuns, para tomar uma decisão informada. Para Feyerabend, esse é exatamente o modelo de como a sociedade deveria se relacionar com a ciência. Bom, isso tudo leva a uma pergunta bem natural. Se a ciência pode ser examinada por qualquer um, por que ela parece tão impenetrável? Feyerabend tinha uma explicação para isso e ela é, no mínimo, controversa. Pois é, essa é uma acusação bem direta. Ele não está dizendo que o conteúdo em si é simples, mas que a dificuldade é, muitas vezes, amplificada de propósito. Na visão dele, o uso de jargões complicados e uma certa postura de superioridade intelectual funcionam como uma barreira para proteger a ciência da crítica de fora e manter seu status elevado. É muito importante notar essa ressalva que ele faz. Feyerabend não está generalizando, não está acusando toda a comunidade científica. Ele reconhece que existem muitos cientistas comprometidos com a clareza. Mas ele aponta que essa tendência de complicar as coisas é um problema mais sistêmico, não apenas um caso isolado. Certo, se os leigos podem e devem questionar, o que isso significa na prática? É aqui que o argumento de Feyerabend sai do campo da filosofia e entra de vez na arena política, com implicações bem diretas para o governo e a sociedade. Esta é basicamente a sua chamada para a ação. Ele defende que as instituições democráticas, que no fim representam os cidadãos, têm a responsabilidade de atuar como um filtro crítico. E veja bem, não se trata de rejeitar por pura ignorância. Trata-se de exercer um julgamento independente quando o concílio dos especialistas entra em conflito com outros valores da sociedade ou quando simplesmente existem boas razões para duvidar. Mas afinal, qual seria o resultado de tudo isso? Uma sociedade que desconfia da ciência não viraria um caos? Pois Feyerabend acreditava exatamente no contrário. Ele via um potencial muito positivo nesse processo de fiscalização. Vamos analisar esses 3 pontos. Primeiro, o próprio ato de debater e questionar a ciência educa a população, tira as pessoas de uma posição passiva. Segundo, isso fortalece a democracia, já que dá aos cidadãos mais confiança para participar de decisões importantes. E por último, talvez a consequência mais fascinante, essa pressão externa poderia forçar a própria ciência a melhorar, a ser mais clara, mais rigorosa e mais responsável. E assim, a análise das ideias de Feyerabend nos deixa com essa questão central, que continua sendo extremamente atual. Em um mundo cada vez mais dependente da ciência e da tecnologia, como é que se encontra o equilíbrio certo entre ouvir os especialistas e, ao mesmo tempo, garantir que as decisões finais permaneçam nas mãos de uma sociedade democrática e bem informada?
é uma questão fundamental, para a qual ainda estamos buscando resposta.